Queridos irmãos e irmãs, Dear brothers and no sisters, interior de nossas igrejas, inside of our em churches, toda a terra, in all of the earth, recite com nós outros recite it with us, o texto sagrado, the Holy Scripture, a parábola the parable que Jesus fala that Jesus talks do about juiz of the judge, iníquo. the wrongful judge. Preparado, igreja? Are you prepared? Maravilha! Contou-lhes Then Jesus told them também as well uma parábola a parable sobre o dever to show them de orar sempre that they should always pray e nunca desfalecer, and not give up. dizendo: He said, havia in a certain numa cidade town there certo juiz was a judge que nem a Deus temia, who neither fears God nem respeitava homem. nor cares for men. Havia também And there was naquela mesma cidade in that town uma certa viúva, a widow ia ter com ele, who kept coming dizendo: to him with plea, faze-me justiça grant me justice contra meu adversário. against my adversary. E por algum tempo For some time não quis, he refused, mas depois disse consigo, but he finally said to himself, e depois disse consigo, but finally he said to himself, ainda even though que não temo a Deus, I don't fear God nem respeito or care os homens, about men, todavia, yet because como esta viúva this widow me molesta, keeps bothering me, hei de fazer-lhe justiça. I will see that she gets justice. Aleluia. Hallelujah. Para que, So that enfim, she won't eventually não volte wear me out a me importune with her coming e me importune muito. and with her coming. Disse o Senhor: And the Lord said, ouvi listen, o que diz o juiz iníquo what the unjust judge says e o que diz o injusto juiz, about just the unjust justice. e Deus não fará justiça And will not God bring about justice aos seus escolhidos for his chosen ones que clamam a Ele who cry out to him de dia e de noite, day and night, que clamam a Ele who cry out to him de dia e de noite, day and night, que clamam a Ele who cry out to him de dia e de noite, day and night. ainda Will he que tardio para com eles, keep putting them off? ainda que tardio para com eles, I tell you, digo-vos he will see that they get justice, que depressa that
and quickly, que depressa and quickly, lhe fará justiça. you will see that they get justice. Quando, porém, However, vier o Filho do Homem, when the Son of Man comes, porventura will he achará fé na terra? find faith on the earth? Grita, meu Deus, Say, my God, aumenta minha fé. increase my faith. Amém. Amen. Quem está na ponta ali, da linha aí para orar por nós? Em estúdio, fala, intérprete. Fortaleza, missionário. Fortaleza. Vamos, irmãos, em Fortaleza, fazer oração a nosso favor agora. Fortaleza e Santos, missionário. Fortaleza e Santo. Vamos orar com Fortaleza. Let us pray with Fortaleza, Que tal, vamos falar o primeiro. who we will speak E to depois, first. se der tempo, oraremos. O povo de Santo ora por nós também. And if there's time, people from Toda a Saint terra will vai pray orar a for us. favor dele, missioneiro. Let us pray for our brother Para missionary, dar a palavra. so that God may give him the word. Abrir e cerrar da minha boca. In the opening and closing of my Para mouth, fazer notório so it can be os notorious, mistérios the mysteries do Evangelho de Cristo. of the gospel of Christ, Que é o poder de Deus which is the power e of God salvação and the salvation para todo aquele for all those que nele crê. in whom you believe. Vamos, querido irmão pastor da cidade de Fortaleza, que é a terceira cidade do Brasil mais populosa. Let us go now to the prophet from Fortaleza. Ore por nós outros, Fortaleza. Pray for us now. Graças a Deus, missionário Davi Miranda, ouvintes do programa Voz da Libertação, o povo de Deus cearense, o povo de Deus em Fortaleza está em festa. E da glória a Deus, igreja! É o povo cearense na fé missionário, ouvintes do programa Voz da Libertação. É o povo cearense que está em festa. É a continuação dos milagres. É a continuação dos milagres do jubileu de ouro missionário. É a festa de Deus. Estamos aqui na rua Tereza Cristina 946, aqui no grande, no amplo estacionamento da nossa sede setorial em Fortaleza, juntamente com as sedes sucursais, com os anexos que já estão aqui na fé preparado, o povo de Deus que está na fé. Quem pode dar glória a Deus, povão de Deus? Adeus, glória a Deus do povo de Fortaleza. Ouvintes do programa Voz da Libertação, cadeia nacional e internacional, o programa Voz da Libertação agora transmitindo. É a festa de Deus, é o milagre sem limite, é o jejum mundial. Estamos também nas 336 horas, fechando hoje. Levante as mãos aos céus, povão de Deus. Olha aí a multidão, missionário Davi Miranda, ouvintes. A multidão que está superlotando aqui o estacionamento da nossa grande igreja de Fortaleza. Levante as mãos, olha aí, povo de Deus. Mãos levantadas é sinal da vitória de Deus. Mãos levantadas é sinal da vitória. Quando Moisés levantava as mãos, o povo tinha vitória. Lá em Refidim. E aqui em Fortaleza o povo já está com as altas mãos. Daqui a pouquinho os paralíticos vão começar a caminhar aqui. O calça vai subir. Começa dizendo glória, 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 glória. Começa dizendo glória, 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 glória a Deus. Olha aí, meu Deus. A fé do povo cearense é a fé do povo de Fortaleza. É a fé desse povo, Senhor, que está aqui debaixo dos milagres da festa de Deus. 51 anos da Igreja Pentecostal Deus de Amor.
51 anos de festa. Dominando na área soberana. Abençoa, Senhor, os ouvintes do programa Voz da Libertação. Alarga a distância, porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus que alcança esse ouvinte, alcança esse internauta que está nos ouvindo também, pela internet, nos 4 cantos da terra. É clamor do povo. Glória a Jesus. Quem grita glória ao Pai? Say glory to the Father. Glória ao Filho. Glory to the Son. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glory to the Holy Spirit of God. Pastor Marena, tem como orar daí, que o nosso irmão só ficou pregando para os ouvintes, aproveitando a cadeia de emissoras. Vamos aí direto de Santos. Tem como orar daí, Pastor Marena? Let us hear from our pastor from Santos, Se Pastor tiver a linha Marena. aberta para orar, para Deus nos dar a palavra, não havia fechar da nossa boca. Linha aberta, Pastor Marena. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, missionário Davi Miranda. Vamos, irmãos, orar agora para que Deus venha usar o nosso missionário Davi Miranda de uma forma maravilhosa através da palavra de Deus nesta tarde. Oremos a Deus. Todos começam dando glória, glória a Deus. Meu Deus, tremendo e poderoso, nessa hora maravilhosa, nós oramos, meu Deus, e pedimos, venha estender as tuas mãos, usa o teu servo, nosso missionário Davi Miranda, meu Pai, nessa tarde, meu Deus, através dos dons mais excelentes do Espírito Santo, usa através da pregação da palavra, fala conosco, meu Deus, fala com esta multidão que está no interior da sede mundial, aqui na Baixada Santista, no Brasil e no mundo todo, meu Pai. Usa poderosamente o teu servo em tuas mãos, ó Pai, de uma forma gloriosa, dando a palavra revelada pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Usa de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe o missionário. O povo aqui da Baixada Santista já aguarda com muita ansiedade a pregação da palavra de Deus. Venha aberta uma missionário Davi Miranda. Quem grite amém, Jesus. Say amen, Jesus. Queridos irmãos, vamos agora, pode assentar, igreja. You may sit down, church. Amém. Amen. Quero olhar alguns países e estados também que estão em campanha. We also pray for countries Ou in seja, muitas caravanas, aquela concentração especial da continuação dos milagres do Jubileu de Ouro, da continuação dos milagres do Jubileu de Ouro. O Jubileu de Ouro já passou, mas agora a continuação dos milagres do Jubileu de Ouro. This is the continuation of the miracles of the Golden Jubilee E da festa do aniversário and the dos birthday 51 anos do programa Voz da Libertação of the 51 years of e the os 51 program, anos da Igreja Deus e Amor. the voice of liberation in the church, God is Então, love. som aí estourando dentro das igrejas. Do you hear the sound País de Suriname, in the country of país de Suriname? Guiné, ou será Guiné francesa, From French Guinea Guiné inglesa, and also English Guinea, Santos, Guarujá, from Cubatão, Santos, Cubatão, Praia Grande, Peruíbe, São Vicente, Itanhaém, Mongaguá, Mogi Guaçu, Itararé, Jaboticabal, Taquarituba e digo mais ainda, tem mais outra lista aqui, bem rapidozinho. Já vão meditar no dever de orar
e não desfalecer na oração. We will meditate on the need Estado to do pray. Acre, todas as igrejas do estado do Acre, All the churches from Acre também todas as igrejas de Deus e Amor do estado de Alagoa, and all churches from Alagoa também do Amapá, and from Amapá todas as igrejas do Amazonas, and all churches from Amazon todas as igrejas do estado da Bahia, and from the state of Bahia Distrito Federal, and the Federal District Ceará, and Ceará Espírito Santo, and Espírito Santo Goiás, and Goiás Maranhão, and Maranhão, Minas Gerais, Minas Gerais Mato Grosso, and Mato Mato Grosso Grosso do Sul, and Southern Mato Grosso Pará, and Pará, Paraíba, Paraíba Paraná, and Paraná Pernambuco, and Pernambuco, Piauí, Piauí Rio de Janeiro, and Rio de Rio Janeiro Grande do Sul, and the Southern Rio Grande Rondônia, and Rondônia, Roraima, Roraima, tem mais ainda, and there are many toda a more, América do Sul, and all Southern toda a America América do Norte, and all North toda a America América Central, and all Central America todos os países do mundo. and all countries from the world, E da África, Oceania, from Africa, Ásia, Oceania, Ilha do Asia, Caribe também. and the Caribbean as well. Queridos irmãos, quero agradecer a vocês Dear brothers, I want to thank em you toda a terra and all over the world que fizeram com nós outros who went with us esta campanha during this de campaign 15 dias de oração. of 15 days of prayer. Deus havia hablado com o missioneiro God has spoken to the para missionary trazer grande avivamento espiritual that he would bring a great a spiritual este revival ministério to this ministry de maneira general in a general em way todos os continentes da terra. in all the continents em of the todos os world, países. in all countries. Eu não sabia And I did not know como fazer how to do para this, isto ocorrer. for this to occur. E isto aconteceu, And this happened, começou a acontecer, and it started to está happen, acontecendo and is e vai happening, continuar a acontecer, and will continue to porque happen, esta campanha de oração because this prayer campaign e ayuno and é fasting para todas as is igrejas. for all the Deus churches. é amor God is em love toda a of terra. all of the earth. E eu nunca vi And I never saw os pastores deste ministério the pastors of this ministry estarem tão inspirados pelo Espírito Santo being so inspired by the como Holy estou Spirit escutando todo dia, toda as I hora. have been hearing up till now. É o maior avivamento espiritual It is the greatest spiritual de revival todos os tempos, of all times em volta de toda a terra, around the whole world. nas igrejas Deus e Amor, In the churches, God is como love, nunca visto antes, as never seen before, através dessas campanhas through this de campaign orações e of jejuns. prayer and E fasting. logo terminar esta hoje, And soon finishing já this estamos one, pensando na próxima. we are thinking of the next one. Vamos parar ou vamos continuar, igreja? Are we going to stop or are we going to continue, church? Quem recebeu já milagre nessas campanhas de orações e jejum, Who has received grita miracles in glória a this campaign? Deus. Say glory to God. Quem teve problemas resolvidos Who had their problem da solved melhor maneira in possível, the best way possible através das campanhas de oração e jejum, through this prayer and fasting grite campaign? glória a Jesus. Say glory to Jesus. Quem teve pessoas da família transformadas e até convertidas, Who had family members converted liberta dos vícios e das drogas, and delivered from addictions através through dessa campanha de oração, grita eu tive. this campaign? Say I É tremendo, irmãos e ouvintes. did. It is a tremendous thing, listeners. Formos falar aqui, mencionar If we were going to mention item por item item for que item vocês receberam of the things that were nesta received campanha, in this campaign, demoraríamos muito. it would take too long. Mas aqueles que ainda não pertencem a esta campanha, But those who still do not belong into estão this campaign, participando. who are not se participating, diz eu sou de outro ministério missionário, who are from other não tem ministries, problema. there are no Vem problems. fazer conosco a próxima campanha, Come with us for the next que campaign, vamos fazer mais 15 dias de orações, in which we're going to pray for 15 more 15 dias de days jejum, and fast for another oração 15 dia e days, noite, prayer for day porque and aqui night. quando é dia, But when here is lá day na in Oceania, Oceania, lá na
no Japão, in Japan, na China, nas igrejas da China, in our churches in e de China, todo ali da Ásia. and in Asia. Noite aqui e dia lá. When it is night here, it is day Agora é there. dia aqui e é noite lá. Now it is day here and there is Quando night eles there. dormem um pouquinho, nós oramos por eles. While they sleep, we pray for them. E aqui quando nós dormimos, eles estão orando por And when we nós. sleep here, they pray for us. Eu estou maravilhado. I am marveled. Quando eu chegava hoje aqui, irmãos, When I came here me today, acredita em nome de Jesus. please believe Quando eu me, entrava aqui na garagem da igreja, once I entered the garage, logo eu saí daqui da garagem, lá do escritório da igreja, when I came out of the garage in eu vi the o office, anjo do I Senhor. saw an angel of the Lord. I saw an angel of the Lord. Glory to God. E aqui está cheio de anjos de Deus, igreja. And this is a place full of angels of the Lord. Amen. Enquanto eu estou lembrando que eu vou esquecer. And once I am remembering, Estou tão sentindo tanta graça do Senhor pela oração do povo de I'm Deus. feeling so much grace Tem from orado God por mim dia e noite. that have prayed for E me day and jejuado night também dia e noite. and fasted as well. Vamos ver um hino. Let us see this Como hymn oração o dia dos pais. celebrating the Eu Father's como Day. papai, como vovô, And me as a father, também as a vou grandpa, receber esta homenagem will also receive this da letra deste lindo hino. from this A beautiful hymn. melodia é adoração a Deus. The melody is an adoration Quantos for pais God. estão conosco? Grite amém. How many fathers are present? Say amen. Que Hallelujah. maravilha. Preparado, estúdio? Vamos ouvir um lindo hino, Let us- oferecendo a todos os pais do Brasil, Let us listen to this hymn que hoje é conhecido como Dia dos Pais. dedicated to all Ouçamos fathers on esta Father's linda Day. letra que vai tocar aos nossos corações, Let us listen to e this esta beautiful linda melody melodia de louvor e adoração a Deus, nosso Pai. of praise and worship to Pode the Father. soltar, estúdio. Se eu pudesse voar, estaria com Deus, perto do Pai. Se eu pudesse voar, estaria com Deus, perto do Pai. Ali eu não teria tristeza nem aflição, somente alegria, paz e consolação. Pertinho de Deus, pertinho do Pai, pertinho de Deus, pertinho do Pai. Se eu pudesse voar, voaria pro céu de luz e abraçaria o meu querido Jesus. Se eu pudesse voar, voaria pro céu de luz e abraçaria o meu querido Jesus. Esqueceria para sempre esta terra e nem queria mais voltar
eu iria abraçar o meu Jesus, rever os irmãos que já partiram. Ah, se eu pudesse voar, esqueceria para sempre esta terra e nem queria mais voltar, somente pra ficar pertinho de Deus, pertinho do Pai, pertinho de Deus, pertinho do Pai, pertinho de Deus, aleluia, pertinho do Pai, bem perto de Deus, pertinho de Deus, tão perto, pertinho do Pai, pertinho de Deus, aleluia, pertinho do Pai, junto a Deus, pertinho de Deus, tão perto, pertinho do Pai. Que lindo, igreja! How beautiful, church. What a marvelous thing. Querida igreja, Dear church, essa foi uma homenagem para os pais, this is for the fathers conhecido hoje como Dia dos Pais. in this Father's Day. Nós vamos à meditação da palavra de Deus. So let's meditate on the Word of God. Prometo me esforçar I promise to para não strive me demorar. so that I won't take long. Nosso Senhor Jesus Cristo, Our Lord Jesus Christ, vendo a falta de oração, seeing the lack of a prayer, falta de súplica a Deus, the lack of já supplication to desde os God cristãos primitivos, from the primitive que já eram Christians homens e mulheres de orações. that were men and women of prayer. Mas Jesus viu a necessidade But Jesus saw the need deles orarem muito mais for them to pray even do que more já oravam. that they used to pray already, Suplicar ao Pai muito to mais supplicate to the do Father que já than suplicavam. they already did. E Jesus então And Jesus then tomou duas personagens, took two people, juiz iníquo, an unjust judge juiz incrédulo, and an unbelievable judge, terrível, and terrible, que não respeitava ninguém. who did not respect anyone. Nesta mesma, Jesus tomou outra personagem, And he also took another uma character, mulher viúva, a widow, nesta parábola tão linda. in this beautiful E parable. diz que esta mulher tinha uma causa na justiça And he said this woman had an issue para of ser justice resolvido to be resolved e julgado and judged por aquele juiz by that judge, iníquo, unjust, que não dava crédito a ninguém, who did not believe era anyone. soberbo, He was sovereign orgulhoso, and proud presunçoso, and presumptuous maldoso, and evil. e assim era terrível este juiz. He was a horrible judge. E diz que aquela mulher que tinha esta causa And that woman with this no issue tribunal deste juiz, in the court of this todo judge, dia ela ia bater a porta do juiz. she went every day knocking on this judge's door. Senhor doutor juiz, Mr. Judge, faz jus à minha causa, judge my eu tenho issue. pressa. I am in a rush. E ele nem dava ouvido. And he did not hear her. Passou dias, And days went by. aquela mulher todo dia batendo na porta do juiz. And that woman kept on Passou knocking on that judge's semanas, door. Weeks went by. Passou meses, And months. passou anos. And even E ela years. persistia. And she E persisted. o senhor doutor juiz, He asked the judge, Sua Excelência, Mr. Excellence, julga minha causa a meu favor depressa. judge my issue Eu in favor of preciso me. ter esta causa julgada a meu favor. I need to be granted Certo justice. dia aquele juiz se irritou. And one certain day that judge, Disse, ó mulher, he got irritated and he said, vai embora. please leave Não volta mais aqui. and do not come back. Aleluia. Ele Hallelujah. estava decidido a fazer alguma coisa. Because he was decided to do E ele something. disse consigo mesmo, And he said he ainda que could não do it. temo a Deus, Even though I'm not nem a fearing acredito person que existe Deus, and do not even believe in God e não respeito os homens, and I don't care for men, todavia como esta viúva yet because this widow me molesta todo dia, keeps bothering me, vou julgar a causa desta viúva, I will see that she gets justice favorável a ela, so para que ela vá that she e não won't volte eventually importunar wear me out muito mais. with her coming.
Viu o que o juiz diz? Did you see what the E judge julgou a said? causa da viúva, And he judged this issue favorável àquela viúva. in favor of that Sim, widow. aquela viúva, irmãos oyentes, Yes, that widow, teve a brothers, causa juzgada had justice a seu favor. given unto Que her. lindo, hein? How beautiful this Aquela is. lúvia That widow teve a causa juzgada had the a judge seu favor. favor in her. Jesus disse, ouvistes And Jesus said, o que disse o injusto juiz, listen to the unjust o judge. ímpio juiz, Will I not que não cria em Deus, bring out? por cada mulher pedir todo dia. And because she asked for Ele it fez every day, jus à sua causa, he gave her justice, julgando favorável àquela viúva. ruling in favor E of Jesus her. disse esta palavra a todos. And Jesus said, E está dizendo a nós aqui, and he's saying to us e now, todos que nos escutam, and all those who em hear toda a us, terra. and all over the world, ouvistes listen o que o injusto juiz fez? to what the unjust judge Qual foi a says. sua decisão? And what was his decision? Para se livrar daquela mulher. To get rid of that woman. E julgou a causa favorável a ela. And he ruled in favor of her. E aí não precisou ela mais importunar o juiz. And then she no longer needed to Porque bother ela já him, tinha causa ganha. because she had finally won the cause. Glory to God. E Jesus exclamou dizendo, And Jesus said, ouviste o que fez o juiz iníquo, listen to what the unjust judge says. maldoso, This moral, julgando a causa favorável àquela mulher, ruling in favor of that porque widow, insistia todo dia, because she insisted every day, dias, semanas, days, weeks, meses e anos, months, even e years. porventura And o therefore, vosso Deus, vosso Pai que está no céu, will not God who is in não fará heaven justiça bring about aos justice seus escolhidos? for his chosen ones? Mas tem mais ainda. But there's even more. Porventura não fará justiça aos escolhidos And will not God bring justice to his do chosen Senhor, ones, who que cry out, clamam a Ele who cry out to de him dia e de noite? day and night? Então Deus quer que nós ore dia e noite. And God wants us to pray day and night. Orar sem desfalecer na oração. Pray without being Isto é orar discouraged, sem parar. and praying without stopping. Deita orando, Go down, lay levanta down, orando, and stand passa o up, dia orando, and spend your whole day trabalha orando, work tá na praying, condução está orando, be a praying irmã está cuidando da casa, está orando, while taking care of the está no house, trabalho, está orando. while in your work. Porventura Deus não vai fazer justiça, que Deus é amor, bondade e misericórdia. Will God not bring you Porventura Deus não justice? vai Will fazer God justiça not bring you aos justice seus escolhidos, to his que a chosen Ele ones clamam that pray de to him dia day e de noite. and Aleluia! night? Hallelujah. O povo nunca orou tão pouco The people never prayed so little como está orando agora no século 21. as they are praying now in the 21st Eu lembro century. no século 20, And I remember that in the 20th nossas century, igrejas eram igrejas de orações. our churches were churches of prayer. Nós tinha cada 3 meses, But every 3 months, mês inteiro de oração, de joelhos dobrados. there was a whole month of prayer. Mas a igreja foi crescendo, cresceu muito por essas orações But e as, jejuns. but as the church grew because of these E prayer and essas fasting, igrejas estão superlotadas. and they are Os overflowing with irmãos people. esqueceram da oração. But many have forgotten A about igreja prayer, esfriou. and the church is cooled Já down. não há mais aqueles sinais que havia, não estava havendo mais aqueles sinais do começo da obra. We no longer see as much signs as we Mas did agora, before. novamente, But now, o Senhor again, traz esse avivamento Christ brings this ao primeiro revival amor. to the first love. No primeiro amor, nós oramos dia e noite. Because when we're in the first love, we pray day and night.
primeiro amor, nós jejuamos sem sentir que estamos In jejuando. the first love, we don't even feel that we're tremendo. fasting. It is E agora, tremendous. meus amados, do que nunca, And now, more than eu ever, creio que este avivamento I believe that this é para a revival vinda de is Jesus. for the coming of Jesus. Eu estou renovado, I am aleluia! renewed. Hallelujah. Parece que eu não tenho a idade que tenho. And it doesn't seem that I am Eu as sou old as I jovem am. ainda. It seems I am even Sim, younger. hermano, seu dente. Yes, dear Perdão que estou listeners, esquecendo de falar hispano com ustedes. forgive me for I'm forgetting to Agora speak está no ar o Spanish. pro intérprete inglês. Because now the Para interpreter is in descansar English pouco os ouvidos dos nossos ouvintes. to rest the ears of our listeners, of Spanish people Escutar portanhol del misioneiro. who hear Spanish from the missionary. Queridos hermanos e ouvintes, Dear brothers, o dever de você orar sem cessar. the need to pray with Cristo incessantly. deixou esse dever Christ left us para this todos os duty cristãos verdadeiros. for all true Christians Orar sem to cessar, pray without stopping, ajunar, to fast, fazer vigílias, and to buscar o Senhor pela madrugada. vigilate and E seek. Deus diz: And God said, eu amo os que me amam, I love those who os love que de me, madrugada me buscam, and those who estes me acharão. will find me. Tudo se consegue através da oração. Everything can be Tudo. achieved through prayer. Tudo que você Everything. necessita, Everything that you need. tudo que a senhora necessita. Everything that a Porque woman quando needs. estamos orando, Because when we pray, estamos sendo submissos we are being à submissive doutrina do Senhor. to the doctrine of the E na hora Lord. da oração, Because in prayer, não estamos pensando em pecado. we aren't thinking of sins. Na hora que estamos orando, When we are praying, estamos vigiando. we are watching. Quem ora está vigiando. Whoever watches is Quem praying, não ora não está and vigiando. who doesn't pray is not Oração watching. é tudo em todos. Prayer is everything and Portanto, everyone. irmãos e ouvintes, Therefore, dear vamos listeners, voltar a ser aquela igreja de oração let us go back to being that church of prayer que orava a vigília a noite toda. that prayed through the night. Ultimamente as vigílias And lately, se orava meia hora, uma hora, people only pray half e o an hour, resto fica cantando, louvando, and the rest of the service they porque esquece sing because they forget desta parábola tão linda de Jesus of this beautiful parable from Jesus, the need to e não pray desfalecer na oração. and not be discouraged in Deus prayer. abençoe. May God bless you. Todos nós chegamos a esta conclusão. May that everyone reach this conclusion Temos que orar sem cessar. that we need to pray E without através da stopping, oração and that through foi que prayer, o Senhor me concedeu graça. it was where God gave me Foi grace. através da oração It was through que o Senhor prayer me batizou com o Espírito Santo e com fogo. that God Foi baptized me. através da oração que Jesus curou as minhas It enfermidades. was through prayer that God Foi cured através da me. oração que Jesus tem resolvido os meus It problemas. is through prayer that God has been Foi solving my através da oração problems. que eu sinto transformado. It is through prayer that I am transformed. Oração é pedir a Deus Prayer is diretamente asking ao for Pai God directly to aquilo the que Father, precisamos. whatever you need. Reza Pray. é usar intermediários Do not use para chegar a middlemen Deus. to reach Quando God. isto não acontece, When this doesn't eu happen, também usava meus intermediários I used to also use chamados middlemen santos called saints para ver se minha oração chegava a to Deus. see if my prayer will Mas reach Jesus God. diz But Jesus que agora said nós podemos pedir direto ao Pai. that now we can ask E directly Ele to the vos Father, ouve. and He can hear you. What a marvelous thing. Então temos falado um pouquinho do valor da oração. Let us talk a little about the value of Mas prayer. quero concluir agora o último versículo para não se demorar. But I also want to conclude the last verse. Diz o Senhor Jesus, no último versículo que lemos, The last verse that we read, capítulo 18, chapter 18, verso 8 verse 8 de São Lucas. of Luke. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. I tell you how Vou see ler that o you get 7 para justice. vocês entenderem melhor. E verso 6 a seguir. E Verse disse o 6 and Senhor, beyond. And the Lord said, ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz. listen to what the unjust E judge Deus says. não fará justiça And will not God bring aos seus escolhidos about justice for que His chosen clamam ones, a Ele who cry out de dia e de noite. to Him day Tá and vendo que night? as orações é bíblica? You see that prayer is biblical.
de oração direta, the que direct clama a Ele de prayer dia e de noite, that cried to him day and ainda que night, tardio para com eles. will he keep putting them off? Não é tardio, não. Nós que achamos que Ele tarda em responder. But he does not take long. Que Deus tem ao seu tempo. God has his Ele sabe se appropriate time. responder antes. He knows that if he answers É too que, soon, segundo a nossa ansiedade, according to our não anxiety, seríamos bem-sucedidos. we would not be Ele successful. responde na hora que estamos necessitando, He answers in the que Ele time acha que devemos receber, that he thinks that we para should não receive, perecermos. so that we may not E perish. o verso último diz: And the last verse says, digo-vos que depressa lhe fará justiça. I tell you, he will see that they get justice, and O quickly. Filho do Homem However, when the Son of Man comes, will he achará fé find faith na terra? on the earth? Jesus deixou essa pergunta. Jesus left us this E agora, na answer. sua vinda, And in his coming, quando Ele vier, Ele porventura encontrar fé em nós? will he find faith in us when Fé he em nossos comes? corações? In our hearts. Porque quando temos fé, nós oramos Because when we have faith, we sem pray cessar. Não incessantly. vemos a hora que chegamos em casa para dobrar os joelhos. We don't see the time to get home and pray and cry Quando to temos God. fé, When we have não faith, vemos a hora da concentração we don't see the para time irmos para a igreja. to go to Quando church. temos fé, When we have temos faith, prazer we have de pleasure estar na casa de Deus. of being in the house of Igual a God. fé do salmista que dizia: Like the faith of the psalmist who said, uma Lord, coisa eu te peço, one thing I ask que of eu you, possa morar, that I may live viver na casa do Senhor and live in your house todos os dias every single da day minha vida. of my life. Ei, maravilha! Eu confesso, igreja, para mim não tem lugar melhor I confess that there's no better place in this do life que estar na igreja, than being in church, pregando, preaching, orando, praying, ouvindo alguém falar or listening to do someone amor grande do Senhor. speaking of the great love Para of mim é a God. melhor coisa. This is the best thing for me. Antes eu não tinha prazer Before I did not have de ir à pleasure missa, in going to de the rezar para o meu church, santo, of praying to my saints, de confessar os meus pecados ao Padre. and to confess my sins Eu to the priest. confessava. Yes, I used Só to mentia para confess, o Padre. but I only lied to the Pergunta, priest. filho, você fez isto, isso? Eu falei, não. He would ask me if I did something Não, wrong. I would Padre, say eu no. fiz não. No, I did Você not. não tem pecado, filho? He asked if I Não, had né, no Padre? sin. Mentia para ele, eu fumava, eu bebia, eu jogava e me prostituía. I used to Vivia lie, to no gamble, mundanismo, no carnaval e todo o pecado. and lived in this world with all sins. Mas, meus irmãos, um dia eu confessei os meus pecados, But one day I confessed my sins, confessei a verdade. confessed the Não truth, para o Padre, not to the mas priest, para Jesus. but to Jesus, Sumo sacerdote Jesus. the high priest Jesus. Porque o Padre não podia perdoar os pecados da minha alma. Because the priest could not Não forgive my podia sins. tirar os meus pecados. He could not take away my Por que sins. confessar para o homem, Why, para ele, que why é to um homem? confess to men? Confessar logo a Deus, You have to confess to a God Jesus, and to que é o Jesus, Cordeiro de Deus, who is the Lamb que of God, who tira o nosso pecado. takes away all our sins. Jesus está voltando. Jesus is coming. Será que nós temos fé Do we have faith para se preparar para a vinda de Jesus? to be prepared for his coming? Porventura, quando o Filho do Homem, que é o próprio Salvador Jesus, Therefore, when the Son of Man comes voltar para arrebatar-nos back to para rapture o seu us reino de glória, to his glory, porventura ele vai achar fé em nós. will he find faith in Isto é que us? estamos preparados. Are we prepared? Fé para santificar o nosso corpo. Do we have faith to sanctify Fé our para body? santificar a nossa alma. Faith to sanctify our Fé para soul? santificar o nosso espírito. Faith to sanctify our Porque spirit? sem a santificação, Because without disse sanctification, Jesus, said the que Lord, ninguém verá ao Senhor that no one will see a the não Lord ser pela santificação. unless through Então vamos se sanctification. santificar, igreja. So let us be Deus sanctified. requer de nós a santificação, God requires it from us, até para operar milagres. even to work miracles. Deus ordenou ao profeta Josué God ordered his prophet Santifica o povo Joseph, hoje, sanctify the people para que eu today, faça so that I may maravilhas, work wonders milagres and miracles acontecer in no their- meio de vós. among you.
Porque onde há santificação, Because wherever there's ali está o sanctification, Senhor Deus. there is the Lord Jesus. Ali está Jesus. There is Jesus. Jesus diz que estou convosco todos os dias, I say that I am here with até a you consumação dos séculos. every single day until the E end of rogarei ao time. Pai, And I will pray e to the viremos Father, para Ele, and we will see e Him, faremos nele morada. and we will dwell in Him. Isto é para aqueles que aceitam Jesus. This is for those who Jesus accept diz que Jesus. Ele e o Pai Jesus said that He is virá the para Father, nós que aceitamos Jesus, will come to those who e para accept nós Him, and will make us morada. a dwelling. Como é santo o nosso Deus, And how saint is como our é God. santo o nosso Jesus. How saint is our Jesus. Diz a palavra do Senhor, Says the word of God. como é santo How saint aquele que vos chamou. is the one who calls Sede vós you. santos também Be em sanctified as toda well maneira de viver. in all ways of living. Cada se santifique conforme Each one a medida sanctified da sua fé. as the Se measure of você his não se faith. santifica, If you do not porque sanctify você perdeu yourself, a fé, meu irmão. it is because you've E o lost que your faith. Jesus está perguntando? And this is what Jesus is asking. Você não perdeu a fé, não? Have you not lost your Para faith? que quando o Filho do Homem voltar, So that when the Son of Man porventura comes, vai achar fé na terra? will He find faith Vai on the achar fé earth? nos nossos Will He corações? find faith in our Se hearts? temos fé, And if we have faith, estamos aguardando a Jesus Cristo then we are em waiting for Jesus santificação. in holy sanctification. Jesus veio a este mundo Jesus came to this a world fim de preparar para si in order to prepare for povo Himself especial, a special people, zeloso e zealous, de boas obras. and with good Especial works. como? How Em special? santificação In para com Deus. sanctification with God. O irmão, a irmã que santifica The brother and sister who é uma does this pessoa muito especial para Deus. is a very special person to God. E a prova disto, And the proof of this, que é o irmão, a irmã que santifica no corpo, na alma, no espírito, the brother and se torna sister uma pessoa muito especial para Deus, becomes very special to que lhe God, batiza você com o Espírito Santo that He even e com baptizes you fogo, with the Holy Spirit e and começa a fire, dar os dons de visão and starts celestiais. giving you the Agora celestial eu vi um gifts. anjo aqui, When I saw the angel quando hoje here, aqui cheguei, when I aleluia! got here today, Ih, carabaia! hallelujah, Confesso a vocês, caiu temor em minha vida. I Eu got me fear in arrepiei you. dos pés à cabeça. And I repent from Quando eu vi head o to anjo do toe. Senhor aqui hoje. When I saw the angel here today, Maravilha! oh, what a marvelous thing. É de rir e chorar. It is to cry and Essas to laugh. orações é tremenda. Como agrada a Deus. These prayers are A ponto de tremendous. enviar seus anjos He even sends para His estar aqui angels cultuando a Deus, a Jesus conosco. to be worshiping God with É us. tremendo, irmão. It is tremendous, dear brothers. Uma vez, quando eu orava aqui com uma massa humana, One time when I prayed with quando this nós great estávamos no crowd, primeiro amor, when we were in the first love, eu escutei vozes mais fortes do que a nossa orando. I heard voices praying louder than Eram os us, anjos orando conosco. and it were the Na angels hora que praying with estávamos us orando a Deus. when we were praying to Quando a God. igreja está em santificação, When the church is quando nós sanctified, oramos, when we pray, os anjos de Deus oram a Deus conosco. the angels of the Lord pray with us here. Quando oramos em santificação, And when we pray além dos anjos orar sanctified, conosco, other than the angels o praying with us, Espírito de Deus the Holy Spirit intercede por nós intercedes com for us gemidos inexprimíveis, with blessings, sabendo da nossa fraqueza, knowing of our, que não sabemos pedir that we do not know how to pray, como convém pedir. how it is E important ao to ask, Espírito Santo, and to the com Spirit of God, gemidos inexprimíveis, with cries transforma a nossa oração that transform no our prayer
sair da prayer nossa boca and the opening of our em mouth incenso, in holy como em sense, taças de ouro, as in golden, transforma a nossa oração, and He transforms sair our da nossa prayer boca. that Sim, leaves our mouths. o Espírito Santo transforma a nossa oração, Yes, the Holy ao Spirit sair da nossa transforms it boca, dos nossos when it lábios, leaves our lips como incenso em taças de ouro, as mirror and como golden, sacrifício da tarde. as Nós sacrifices afirma that a palavra da justiça e da verdade. holds in the holy word of justice. Alguém diz, mas eu não sei orar. Some people say that they do not how to pray. Mesmo que você não saiba pedir as palavras que se faz necessário, Even if you don't know o the correct Espírito words, Santo de Deus the Holy Spirit irá of God transformar as tuas palavras, will transform irá your words traduzir and as translate it, tuas palavras your words, conforme Deus quer ouvi-la. as how God Isto wants que to é hear it. importante. This is how O it is important. Espírito Santo em nós, The Holy Spirit in intercedendo us, por nós, interceding perante o for us, Pai, before the traduzindo Father, as minhas palavras, as translating tuas palavras your words de clamor, of de claiming, oração, of na prayer, presença do Pai. in the presence of the E aí Father. Deus abre os céus. And then God opens the heavens. Deus abre as cortinas celestiais God opens the para derramar os celestial garments milagres, as maravilhas, to deliver His sinais e blessings, prodígios, His signs and perdão, prodigies, and forgiveness, santificação, and sanctification, consagração das nossas and vidas. consecration Que of our Deus o lives. bendiga, amável Deus. May God bless you, dear Prometi que não listener. ia me demorar. I promise I Então, wouldn't take long. três assuntos até importantes So these important nós aspects tratamos aqui. have we heard now. A oração, The prayer, a the perseverança, perseverance, agrada a Deus. it pleases Na God oração, in perseverar na prayer, oração. to persist in E também prayer, a fé. and also faith. Sem fé nós não temos força de se santificar. Without faith we cannot be Sem sanctified. fé nós não temos força de jejuar. Without faith we cannot Sem fast. fé não temos força para orar. Without faith we can't pray. Olha quando você está fraco na fé, irmão. Look how weak in faith you are. Você não tem força para orar. You don't even have prayer. A enfermidade abate a fé. And infirmities, it lacks in A faith. luta muito grande The great struggle deixa o coração fraco do homem e da mulher. may ease in the hearts of Abate men o and coração women do homem e da mulher. and sadden the heart. Então, meus, tem que orar So that we need to para Deus pray guardar a tua vida, So para that- Jesus cuidar de você. for God to take care of E you. aí tudo será acrescentado, a cura, And everything os else will be milagres, given unto you. solução dos problemas. And the resolution Vamos of lá, problems. milhões de ouvintes. Let us go, dear Aceitar listeners. Jesus aí agora, Accept Jesus wherever Onde you está are nos now, ouvindo? wherever you may no hear us, interior and de inside nossas milhares of our e thousands milhares de igrejas, and- Deus e and amor, thousands of churches God Neste is love. momento, In this moment, todos os estados do Brasil, in all states of todas Brazil, as igrejas do Brasil, and all churches of estão com Brazil som dentro das nossas igrejas, have this sound inside of our que não churches. recebe via satélite, Those who do not receive it from the ouvir internet, emissoras de rádio, they go through the radio recebe via stations. internet, They also go no through the mundo internet, inteiro. in the whole Então world. não há desculpa So there is no que não excuse possam receber o som aqui, that you can't receive the porque não sound, tem como. Tem sim. because there is no way. There A is a way internet, aleluia. through the As internet as emissoras de well. rádio estão transmitindo aí. The radio stations are Só also colocar um rádio broadcasting. com conector Just turn on your radio para o som de dentro da igreja. so that you may hear Então inside você of our não faz, churches. a maioria faz isto. This is what everyone is E aí está a doing. nossa voz presente. And then you can hear E us muito mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo and hear the Father, the Son, and the Holy Spirit presente aí agora. also present there Que right Deus o now. bendiga, irmão de toda a terra. May God bless you, brothers Vamos agora of the cambiar whole a world. vida para Cristo. Change your life for Você vai ter Christ, força para clamar a Jeová. and you'll have strength to claim Vamos to aceitar a Cristo Jehovah. Jesus. Start accepting Receber a Jesus. Cristo Jesus. Receive Jesus Aí no Christ Peru, in Peru, aí no Chile, na Argentina, in Chile, Argentina, Uruguai, in Montevideo, Uruguay, também em Buenos Aires, and also Buenos Aires, também lá, and also Paraguai, in Paraguay, Bolívia, and Bolivia, Equador, and Colômbia, Ecuador, Venezuela, Colombia, República Venezuela, and the Dominicana, Dominican Republic, Panamá, Costa Rica, and Panama, Costa Rica, também Santo Domingo, and Santo Domingo, aí também lá em Haiti, and also in Haiti, todas as ilhas caribenhas, and all the Caribbean que habla islands espanhol, that speak que habla Spanish, francês, that speak que habla French, inglês, that speak que English, habla também alguns até português. and some even speak Aleluia, Portuguese. glória a Deus. Hallelujah. Vamos cambiar a vida para Cristo agora. Change your life for Christ right Aceite now. Jesus aí. Accept Jesus. Estão gostando vocês que
entendem inglês Those who understand estão English, gostando agora, hein? you may now Aí hear no interior this das nossas igrejas. English inside of our Quantas churches. ilhas aí que falam inglês? How many islands that speak Quantos países English? da África do Sul? How many African Você countries? da And you América do Sul, da África do Sul mesmo, from South que fala Africa inglês. that speaks Estão English. gostando aí agora, hein? You're now enjoying Estão this right entendendo now, tudo que o missionário está falando. understanding everything that I Vamos say. aceitar Jesus. Let us accept Quem Jesus. não aceita Jesus Who doesn't accept já Jesus perdeu a fé em Deus. has already lost their faith Porque in aquele que God, tem fé em Deus because he who has tem faith fé para aceitar a Jesus. has faith to Que accept todo mundo Jesus, sabe que Jesus é because we know who o Jesus is, Salvador da nossa alma. the Savior of our Todo soul. mundo sabe que Jesus é Everyone knows that nosso médico Jesus por is excelência our excellent para doctor curar toda a nossa to enfermidade. cure all of our Todo mundo infirmities. sabe que Jesus é o nosso advogado Everyone knows Jesus is our para lawyer julgar nossas causas. to judge our Ele que causes. move o coração dos juízes He is the one that para moves the dar a hearts decisão of the judges to favorável à causa do meu irmão, rule in favor à of your causa da minha brother, irmã, in favor of our do sister, Senhor, da senhora, the Lord, the que vai Mister, aceitar Jesus aí agora. who will accept Jesus Tão right longe. now, so far away, Então aí a larga distância. and can hear us from long Vamos cambiar a distance. vida para Cristo. Change your life for Vamos de Christ. teu rádio receptor. Get close to your Vamos radio. dentro do som de teu computador. Get close to your computer. E o milagre vai ocorrer And the miracle will do happen alto da cabeça from the top of your até a head planta de tus to the pés. bottom of your feet. Aleluia! Hallelujah. Este Deus é tremendo. He is a tremendous God. Há poucos dias, mês atrás mais ou menos, Around a month ago, só no pregar a palavra de Deus, just by preaching the word o of irmão lá, God, aqui no meio da massa humana, a brother in between this levantou as crowd, duas muletas e lá vinha ele pelo corredor central. he raised both crutches Com and as started muletas walking levantadas. with his crutches Porque esta raised up, mensagem because this is a tem poder message, para curar. has the power to E aqui já cure. tem muita gente curada, And there are many people cured muitos com os here. problemas resolvidos. Many have their E problems não sabe resolved que Deus já te deu a vitória. and doesn't know that God has given you victory. Vamos, amável audiência, Let us go, dear listeners. diante do altar do Senhor, Come into the front porque o of the Senhor altar, logrará a vitória a você. because God will give you Sim, victory. Ele logrará a vitória a você. Yes, He will concede you Que victory. cambiar a vida para Cristo aí agora. If you change your life for Christ right Não se lo now, pierda. do not lose. Não se lo pierda. Do not lose. Cristo é a direção para o cielo. Christ is the direction to heaven. E aqui entre Hallelujah. esta massa humana também. And amongst this also, Vamos ver quem é que tem fé para aceitar Jesus. who has faith to accept Quem tem Jesus, fé para aceitar Jesus and whoever has vai faith for voltar this, curado. will go back home Vai cured, voltar com os problemas resolvidos. will have their problems Vai voltar solved, com a sua vida miserável e transformada. will have their miserable lives changed. Todos que não são crentes, fiquem em pé, vocês que quem tem fé em Deus. All those who are not believers, Vamos ver, please Jesus stand perguntou, up. quem, porventura, quando eu voltar, eu vou Jesus encontrar fé em asked, vocês? will I find faith on Quem tem you? fé, fica em pé. Whoever has faith, Para stand encontrar up com Jesus por meio da nossa fé. to meet with Jesus through our faith. E agora eu encontro com Jesus aqui. And now this encounter with Vamos aí no Jesus, interior de nossas milhares e milhares de igrejas. and inside our thousands and thousands of Deus churches, é amor, God is que love, estão recebendo o som. that are receiving the Vamos, aqui, transmission. fica em pé lá nas arquibancadas também. Stand up in the Nas balconies, in the tribunas. tribunes. Vamos ficar em pé aí nas tribunas também. Stand up in the No tribunes there as templo da well, glória de Jeová. in the temple of the glory Porque of toda God, essa igreja, ó Deus, os amor, because all of the church é of o God is templo love, da glória de Jeová. are temples of the glory of Jehovah. Fiquem todos parados aí no interior de nossas igrejas Stand up inside of our para churches receber a Cristo. to receive Toda Christ. esta multidão que está em pé aqui, And this great crowd venha à here, frente, por favor. come forward, please. Venha receber tudo que você necessita. Come receive Tudo. everything that you need. Você só vem buscar uma coisa. If you only E come Deus for tem one thing, tudo que você necessita. and God has Você everything só vem that you buscar a need, tua cura. when you ever Mas come Deus for tem cure, tudo, não só a cura, mas tem tudo que você necessita. but God has the cure and much Isso eu more. garanto. And this I Porque quando eu guarantee, aceitei Jesus, because when I eu accepted necessitava Jesus, de tudo. I needed E o Senhor me everything, deu tudo. and God gave me everything.
Desce das arquibancadas. Come down from the balconies. Desce das tribunas. Come down from the Vem tribunes. aqui adelante do altar do Senhor. Come to the front of the Aqui altar. está a bênção te esperando. The blessing is waiting for Está you. cheio de anjos aqui em volta do altar de There are Deus. many angels around the altar O ano here. passado, Last year, começo do ano passado, in the beginning of last eu vi year, o anjo do Senhor I saw the angel of the Lord andando aqui no ar. walking here Na on hora que as top. pessoas vieram à frente e receber Jesus, Whenever people came forward o to anjo receive do Senhor Jesus, veio aqui andando pelos the ares, angel of the Lord came here sorrindo through para the aquela air, multidão smiling to the que whole estava aqui em crowd frente ao altar de that Deus. wasn't in front of the altar. Vem aqui, meu irmão. Come forward, my Os brother, que aceitam Jesus because those who accept vai voltar Jesus com o anjo de Deus will go back home ao with an seu angel of the redor Lord around para him guardar, to keep him, para livrar. to deliver Eu him. vi o anjo, tá? Creio que esse é meu anjo que me guarda. I saw an Eu angel vi o today. anjo aqui. Quando cheguei, tô maravilhado. When I came in today, and I am marveled. Glória a Deus, aleluia. Glory to God, hallelujah. É calabassurianda labai. É calabassurianda labai. Senhor, o que Jesus falou? What did Jesus say? Eis que estou convosco I am with you todos os momentos. all the time. A Bíblia diz, quem fala a língua, The Bible says, whoever speaks ore in para que tongues, receba o dom de interpretar as línguas. pray to receive the Vocês gift estão of parados aí interpreting por it. quê? Vem à frente, todos estão em pé. Come forward, all Os those who irmãos are de outros standing, ministérios, você que está doente, all those from other grande ministries. luta, grande tribulação. with great Deus struggles tem and tudo, não é tribulations. só uma coisa não. Deus tem tudo que você necessita. God has everything that E you Ele need, está pronto a te dar. and He is ready to give it to Aqui you, agora, here and now, aí agora no interior inside of de our nossas churches. igrejas. Vamos, povo da Baixada Santista. Come on, people from the Baixada Vamos, Santista, nosso povo católico. and all of the Aí em Catholic frente people, o púlpito de nossas igrejas. come forward to our pulpits, Vamos diante do altar do Senhor. come forward to the altar of the Lord, Eu vou orar com vocês. and I will pray with Vou orar por you. vocês. I will pray Vocês for vão orar you, comigo. and you will pray with E me, você vai ter vitória como nunca antes. and you will have victory like É never um before. mistério a oração. It is a great mystery, this prayer, Conjunta. E até together, mesmo individual. and even individually. Vem à frente. Desce Come forward, arquibancada. come down from the Vamos, balcony, vamos. Quem ainda não veio à frente. come forward Você não now. veio para receber o milagre? If you're not for receiving a Este é o maior miracle, milagre da tua vida. this is the greatest E miracle in você your crê em life. milagre? Do you believe in Quem crê em miracles? milagre vai vir à frente. Whoever believes in miracles will come Porque o forward, perdão dos nossos pecados, because the forgiveness of our salvação sins, da nossa alma, the salvation of our é o maior souls, milagre de it Deus is the greatest miracle of em God nossa vida. in our lives. Sim ou não? Yes or no? Não importa a igreja que tu és, se os pés de Jesus tu estás, como vale meu, dá-nos mais de meu irmão será. Dá-nos mais, dá-nos mais, dá-nos mais de meu irmão será. Dá-nos mais. Dá-nos mais, e meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, se és de Jesus, o teu coração vale o meu. Dá-nos mais, dá-nos mais, dá-nos mais. Dá-nos mais, e meu irmão será. Dá-nos mais, dá-nos mais, dá-nos mais, e meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, se és de Jesus, o teu coração vale o meu. Dá-nos mais, e meu irmão será. Dá-nos mais, dá-nos mais, dá-nos mais, e meu irmão será. Dá-nos mais, dá-nos mais, dá-nos mais, e meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, se és de Jesus, o teu coração vale o meu. Dá-nos mais.
meu irmão será. Vai gostar, vai gostar, vai gostar. Vai gostar, vai gostar, vai gostar, se meu irmão será. Amém, Jesus. Amen. Amém. O Amen. Espírito de Deus está mandando fazer um desafio The Spirit of God is asking me to sobre challenge you, aquelas pessoas que ainda não vieram à frente e aceitaram a Jesus. to challenge those people to come desafio forward é and esse. accept Jesus. This is a Se challenge. você aceitar Jesus If you accept e Jesus, Jesus não te curar agora, and Jesus does not cure you você não now, vai ser crente em Jesus, you will not be a da believer in igreja Christ, Deus e amor. of the church God is Mas love. se você vier à frente e Jesus te curar agora, But if you come forward and Jesus você vai cures ser you now, crente desta igreja. you will be a Christian from this Deus church. é amor. God is love. Até que Jesus venha, Until when nós Jesus comes arrebatar. to rapture us. Atenção, milhões de ouvintes. Attentions, millions of Este é o listeners. desafio que o Espírito Santo This is the challenge that the me Spirit ordena fazer has ordered me to com do todos vocês with all que estão em grandes those lutas, who are in great struggle grandes tribulações, and tribulations enfermos e desenganados. and are sick, and Se você aceitar Jesus agora, if you agora, accept Jesus right now, e Deus não operou um milagre em tua vida, and Jesus does not work a não miracle in your precisa life, você ser crente, não. you don't need to be a Christian. Mas se Jesus te curar agora, But if Jesus Christ você vai ser cures you now, crente you will be a em Christian. Jesus Cristo, And Jesus da Christ, igreja, from the church, Deus e amor, God is love, aonde está nos ouvindo. wherever you may hear us. Isto serve também And this also para os goes irmãos de outros ministérios for those from other que aqui ministries estão conosco, that are here with que us, estão doentes, that are sick lá na sua igreja, in your churches, há tantos dias and enfermos, so many days, tantas semanas doentes, so many weeks sick, tantos meses and enfermos, so many months já still orou sick. tanto lá, You have prayed so much já there. pediu a cura, You have asked e for the não foi cure, curado lá, but you were irmão. not cured Irmã there. também. And brothers and sisters, Vamos dizer que você vai passar a congregar conosco na igreja de Deus e Amor agora. you will start coming to this Se church Deus right não now. curar você, If God does not você cure volta you, para a tua igreja. you may go back to the other church. Este desafio This is a que Ele challenge manda fazer that é He o orders Espírito me. de Deus. It is the Spirit of Porque o God. Espírito de Deus sabe Because the que Spirit of Jesus God vai te knows curar agora. that Jesus Só will não cure you passar a now. congregar All you have to na start doing is igreja Deus believe. é amor. In the church, God is love. Esse desafio é do Espírito Santo. This is a challenge from the Holy Tem mais Spirit. irmãos, muitos estão vindo à frente. Many are coming Tem forward mais now, irmãos de outras igrejas, do ministério, and brothers from other churches que and tem ministries problema insolúvel, who have unsolvable problems, enfermidade incurável. incurable Você vai passar a infirmities. congregar conosco. You start congregating with Aonde us, está nos escutando? wherever you may hear Aí us. tem igreja, Deus e amor. In the church, God is Se love. Deus não operar um milagre em tua vida, If God does not work a miracle in não your life, resolveu teus problemas if He does not solve your da melhor problems maneira possível, in the best way não possible, transformar o teu lar, and He doesn't tua transform your home família, or your você vai family, voltar de volta then you may go back para a tua igreja, to wherever para it is, continuar lá nas coisas que não agradam a Deus. wherever you came Glória a from. Deus, glória a Jesus. Glory to God, glory to Jesus. Desafio quem está fazendo não é o irmão Davi Miranda, não. This is not a challenge from me. A prova que o milagre vai acontecer agora, This is a proof of the miracle que é o Espírito Santo fazendo desafio from the Holy Spirit who com esses challenges corações de you pedra. with these hardened hearts. Opa, calabascurianda, lavada. Glory to God. Vamos aí no interior das nossas igrejas. Let us go now inside of our Este é o churches. desafio de hoje. This is today's O challenge. encerramento In the ending das of the 336 horas de orações. 336 hours of prayer, Este é o desafio do Espírito Santo. this is a challenge from the O Holy Spirit. encerramento In the ending dos 15 dias, of the 15 15 days noites de oração and e 15 jejum. nights of prayer and Este é o fasting, desafio. this is the Deus challenge te passar a congregar conosco. that if you start Deus congregating vai with curar us, agora. God will cure Deus you vai resolver os now. problemas agora. God will solve your Não problems. importa que igreja você era. Doesn't matter what O church que you were importa é from. passar a congregar na Deus e amor. All that matters is that you start Deus não operar congregating with us. milagre, If God doesn't work a Nunca mais miracle, precisa voltar na igreja Deus e amor. you never want to Este é o come back in the church. desafio God is love. do And this is the Espírito challenge Santo com você. from the Holy Spirit towards you. Quem
mais está doente aqui entre nós, que é de outro ministério? Who else is sick and are from other Você veio churches? buscar o milagre? Have you come from Então the aceite o miracle? desafio do Espírito Santo. So accept this challenge Vindo from the à Holy frente Spirit. agora. Coming forward Minha irmã now. também aceita o desafio My brothers as do well. Espírito Santo Accept this contra os challenge males que te afligem against the evils that e venha afflict you. receber a vitória. And come receive this victory. Não se acanhe, não. Do not be Se afraid. Deus não operou milagre, If God doesn't você work vai a voltar para a miracle, tua igreja. you can go back to your church. Não queremos você aqui daí. Then we would not want you then. Mas se Deus curar, But if God Deus cures operou you, milagre if God works que a você miracle, necessita, if He que não recebeu na provides tua igreja that you have e not received, recebeu aqui, but still é received it porque now, Deus quer que você continue aqui conosco. it is because God wants you here with us. Vamos orar. Let us É pray. muita gente que veio à frente. There's a lot of people that came forward. Será que vocês entenderam que aceitar a Jesus Did you understand what it is é to accept abandonar os Jesus? nossos pecados? It is to abandon our E você sins. tem fé para abandonar os seus Do pecados? you have faith to abandon your Satanás sins? oferece, senão não consegue abandonar. You need to have faith, and E otherwise, Satanás oferece o mundo inteiro de pecado para nós. because Satan offers us the Satanás whole não world of oferece um pleasure. pecado, não oferece o mundo inteiro He doesn't only cheio de offer one pecado sin, para nós. but a whole world full of sin. Vamos rejeitar a oferta de Satanás ou não vamos? Let us reject the offer from Satan, or are we not? Quem rejeita o mundo inteiro Whoever rejects the whole cheio de world pecado full of sin que Satanás está oferecendo, that Satan grita, offers, saying, sai de mim, Satanás! "Take it away from me, Satan." Amen. O que é arrependimento, irmãos e irmãs? What is repentance, É brothers and sisters? abandono dos nossos pecados. It is the O que abandonment é of our pecado? sins. What É is sin? desobediência à palavra do Senhor. It's disobeying the word from Ensinamento God, do Senhor, the teachings from que disse: God "Sede santo porque eu sou santo." that said, "Be Enfim, sanctified." tomei muito tempo, mas foi aproveitado, muito proveitoso. This was a 6 very minutos a mais. It was very productive preaching. Glory to God. Vamos orar. Let us pray. Milhões de irmãos e irmãs que estão aceitando Jesus. Millions of brothers and Já sisters posso chamar de irmãos e irmãs. who are accepting Agora não Jesus. chamar de irmãos católicos, mas irmãos na I fé. can now call you my brothers in Ore faith. comigo agora. Pray with me No now, interior das nossas igrejas. inside of our churches, Onde está nos ouvindo. wherever you may hear Não us. importa a distância. Doesn't matter how O far. Pai, With the o Father, Filho the e o Son, Divino Espírito de Deus and the divine Holy são os Spirit únicos are the only que one podem estar em todo lugar do mundo who can be all num places só instante. at the same Nenhum time. anjo pode estar em Not even angels todos os lugares do mundo na mesma hora. can be in the whole all places at Somente all o Pai, times. Only the O Father, Filho the e o Son, Espírito Santo and the Holy aí no Spirit interior das nossas igrejas. inside of our Aí churches agora, right now. ore conosco. Pray with us. Cerremos nossos olhos, Close your eyes, amável audiência. dear listeners. Cerremos nossos olhos, Close your eyes. milhões de audientes Millions of no listeners interior das igrejas. inside of our churches. Deus é amor. God is love. Ó, grita com o missioneiro And say it with the que os missionary. milagres, For the que os miracles, milagros for the miracles vai ocorrer to em happen tua vida. in your life Aí ora mesmo. right now. Grita bem forte. Say really hard, Meu Deus, my God, e Deus poderoso, my powerful God, tem misericórdia de mim. have mercy upon me. Perdoa na hora. Forgive now. Perdoa agora Forgive now. os meus pecados. All of my sins. Salva, Senhor, Save right now. a minha alma. My soul. Senhor Jesus, Lord Jesus, escreve agora. write my name. Escreve agora, Senhor, Write my name right now. a meu nome, Write my name. o meu nome, My name. lá no cielo, Up in the heavens. lá no céu, Up in the heavens. no
livro da vida. In the book of life. Escreve meu nome no livro da vida. Write my name in the book of life. Para o grande dia For the great day da vida eterna. of eternal life. Meu Deus e meu Pai, My God and my Father, estou doente, I am sick cheio de luta em minha vida, with a lot of struggles in my life, cheio de problemas, with a lot of troubles. mas agora, But right now, só eu aceitar a Jesus, by accepting Jesus, eu recebo agora I receive right now o perdão divino, the divine forgiveness, a cura e o the milagre. cure and the miracle. Eu recebo agora I receive right now a minha salvação. my salvation. E por isto mesmo, And for this, e por isto mesmo, and because of this, eu passo a ser um crente I am now a believer em Cristo Jesus, in Christ Jesus, como meu único Salvador as personal, my only personal Savior, o único Salvador the pessoal, only personal Savior, Senhor Jesus. my Lord Jesus. Sela meu nome, Write my name, sela meu nome write my name no livro da vida, in the book of life com tu sangue poderosa. with your powerful blood. Sela meu nome agora, Senhor, Write my name right now, dear Lord, no livro da vida, in the book of life, no livro da vida, in the great book of life, com teu sangue carmesim. with your powerful blood. Aleluia, Hallelujah. aleluia, aleluia. Hallelujah. Glory to the Father. Grite amém. Everyone say amen. Só um minutinho, irmã, só um minutinho, irmãos. Just one more minute, brothers and A sisters. igreja vai dar os brindes para aumentar a tua fé em Deus. This church will give you gifts Também vai to dar o increase your Novo faith Testamento de Jesus. and give you the New Testament Eu of preguei no Jesus. Novo Testamento de Jesus. I preach from the New Os Testament today. irmãos, as irmãs vão ganhar gratuitamente And you, brothers and sisters, will para get this estudar em freely, casa, so you can study no this at trabalho, home or na hora at do work almoço, and lunchtime, aprender com Jesus, and learn from como Jesus receber as suas promessas. how to receive your promises. Porque a Bíblia nos relata aproximadamente Because the Bible gives us 2.000 promessas approximately para os 2,000 que aceitam promises Jesus for those who accept e Jesus permanece conosco. and stand A with us. igreja Deus e Amor And the church, God is são love. participantes de agora em diante And now they are part aproximadamente of around 2.000 promessas. 2,000 Por que promises. permanece na igreja Deus e Amor? And what, Porque é a why, única igreja que ensina a verdade and why stay here? e não Because teme combater contra o pecado do mundo inteiro. it is the only church that A preaches the igreja truth. Deus é amor. It is a church, God is Louvado love. seja Deus. Glory be the name of the Alabado é Father. o Senhor. Glory to Vamos Jesus. agora, milhões de ouvintes. Let us go now, O que dear interessa a listeners. vocês também. What interests you as well? Os viciados não têm parte com Deus nos céus. The addicted are not part of the E o fumar heavens, é vício. and smoking is an addiction.
O viciado não tem parte com Deus no céu, ouvintes. The addicted will not go to Eu não heaven. tinha parte com Deus no céu, I used to not be part of the heavens porque eu fumava, because I used to eu smoke. tomava bebida alcoólica, I used to drink. eu jogava, I used to eu gamble tinha todo tipo de vício. and had all types of Mas addictions. Jesus me libertou But Jesus na hora delivered que me. eu aceitei a Ele. And when I accepted Him, Drogado, destrua as drogas também agora. the drug addicts also, Ouvinte, destrua a carteira de cigarro aí agora. destroy your cigarettes Eu now. garanto a tua libertação. And I guarantee your deliverance. Se Deus não te libertar agora do cigarro, If God does not deliver you from eu me cigarettes, comprometo com você I will take de a comprar cigarro challenge para você to buy cigarettes o for you resto da tua vida. for the rest of your life. Isto é, And this is se você true. destruir aí agora If you destroy it tua right now, carteira de cigarro, your cigarettes, aonde estiver, wherever you may be, destrua cachimbo, your pipes, que os espanhóis chamam de pipa, your pipes, destrua charuto, and your que os hispanos cigars chamam de havano, that the Spanish destrua aí people. a hora em nome de Cristo, Destroy it now in the name of esteja Christ liberado and be delivered com a sangue poderosa de with Cristo. the powerful blood of Porque Christ. já vamos entregar dentro de minutos mais Because in a few a minutes, campanha we will be delivering das this campaign orações of prayer das 300 of e 336 36 horas de orações hours para of vocês prayer voltarem curados so that you may go aí back do home interior cured das nossas igrejas inside of our e o churches, povo aqui também voltarem curados. and the people also com go os back home problemas cured resolvidos. and their problems Vamos solved. Brasil, Let us go vamos toda a Brazil terra aí and agora, all the earth right destruir o now. cigarro Destroy the aonde está cigarettes ouvindo, wherever you may no hear us, trabalho, in your work, no teu coche, in your no teu cars, carro, in your aí cars, na tua casa, in your house, aonde nós escute, wherever you may hear us. destrua as drogas Destroy the em nome de drugs Jesus. in the name of Eu garanto a Jesus. tua libertação. I guarantee your Se Deus não te deliverance. libertar agora das drogas, If God does not deliver se you você from destruir as drugs, drogas, if you destroy drugs, você que aceitou Jesus, for you who accepted e Deus não te Jesus, libertar para sempre, and God does not eu deliver vou you colocar forever, dinheiro para você I will even give you comprar droga money o resto da tua vida, to buy drugs for the rest para of your morrer nas life, drogas for you to die in e the ir para o drugs fogo do inferno and go to com hell Satanás. with Satan. Saia, demônio das drogas! Get away from me now, Satan of drugs! Sai em nome de Jesus. Antes de aceitarmos a Jesus, Before Nós accepting tínhamos- Jesus, we used to have demônio a que demon dava sabor ao who cigarro, gave pleasure in que dava cigarettes, sabor à bebida who gave alcoólica, pleasure in drinking, principalmente a cachaça, especially cachaça, queima, né? that burns Que dava inside. sabor era Satanás que estava em nós. It was Satan who gave us pleasure Jesus, in quando this. aceitamos a Ele, But when we accepted esse demônio Jesus, vai embora, this demon e leaves anda por us, lugares áridos, goes to other procurando outra places, pessoa, looking for other para lives entrar. to enter. Ele não conseguindo, But he not ele coming volta a back. tentar aquele irmão, He comes back tempting irmã, that brother and do sister, qual agora in which ele não tem mais direito. he no longer has de control oprimi-la. and to E se esse oppress. irmão, essa irmã pecar contra Deus, And if this brother and sister daquele demônio sins que tinha saído de nós, against God, that ele vai demon buscar that used to 7 demônios be in us mais terrível do que ele. gets 7 other E a demons situação do crente desviado and goes se back torna 7 vezes pior. into the life of that A prova one está aí. that was Você é oppressed. desviado e não orou conosco, If you are now reconciliando com Jesus. non-believer and did not Reconcilia pray, com Jesus aí agora, crente desviado. come back to Jesus E right assim now. os 8 demônios que estão em você. And these 8 demons that Se are você in you, reconciliar com Deus, if you come back to esses Jesus, demônios vão embora. these demons will leave E you. muita coisa temos para ensinar And how much time a do we esse have povo to que Jesus teach continua perguntando, this people porventura, that ask for quando eu Jesus? voltar, And Jesus vou achar asked, fé nos vossos corações? if we find, Vou achar fé na terra? will I find faith in the É, earth? irmãos e ouvintes, Yes, dear temos que listeners, ter fé em we Deus. need to have faith in É God. ordem de Jesus. It is an order from Evangelho de São Jesus, Marcos, from the Gospel of capítulo Mark, 11, chapter verso 11, 22 de São verse Marcos. 22 of Mark. Tende fé Have em faith Deus. in É God. ordem de Jesus. It is an order from Termos fé em Jesus Deus. to have faith in Quem God. tem fé em Deus, And whoever has eu vou faith estar in liberto God do cigarro. will be delivered from Quem fuma, bande cigarettes. as mãos para me orar por você, Whoever pela smokes, tua raise your hand so libertação. that we may pray for you. Irmão, deixa eu explicar num minutinho só. Let me explain Marque in para 1 nós, minute. minuto só. Just 1 minute. O cigarro está matando The cigarettes is killing mais de 6 milhões. more than 6 Mais million. de 6 o quê? Mais de 6 milhões de fumantes More than 6 million a smokers cada ano. each year. É brincadeira isso, ouvinte? Is this a Não, joke? não falei 6 não. Não No, falei I- 6 mil também não. No, I Não é did not 6 say mil, não. 6,000. Mais de 6 milhões de fumantes More than 6 million morrem a smokers cada ano die each year com
câncer with cancer provém da nicotina do cigarro. that comes from the E eu tenho nicotine. certeza And I am que você sure não quer morrer com câncer. that you don't want to Você die diz, from mas eu cancer, estou já but I am already no estado final. in the final stages. Só em você destruir o teu cigarro, All you have to do is destroy your onde está cigarettes, nós ouvindo, wherever you may hear us, Deus vai curar o teu câncer aí agora. and God will cure your cancer right now. Sim ou na igreja? Yes or no, church? E os que jogar sua carteira de cigarro no púlpito, And those that throw away their aí no cigarettes interior das nossas igrejas, in top of the pulpits in your Deus vai church, curar não só do câncer, God will not only cure from mas de cancer, toda a enfermidade que está sofrendo but from all infirmities proveniente do cigarro. that come from Deus vai te cigarettes. curar agora. God will cure you Só em now. você jogar a tua carteira de cigarro Just throw your cigarettes em away cima do púlpito. on top of the Aqui pulpit. já estão jogando. Quem They're dá glória a already Deus throwing por it here. isso? Aqui já está uma chuva de cigarro. Vão jogando, vão jogando, vão jogando. People are throwing the cigarettes on top of the altar here. Chuva de carteira de cigarro. Os obreiros estão vencendo colher as carteiras de cigarro no chão. Vão jogando, vão jogando. Que chuva de cigarro, hein, igreja? Quem mais tem cigarro no bolso ou na bolsa? Jogue que Deus vai te curar agora de toda enfermidade proveniente do teu cigarro. God will cure you now. Cigarro está enfermando nos pulmões, no coração, no Cigarettes can cause sangue, nos diseases broncos, in your enfim, lungs, nas veias. in your veins. Faz atacar todos os órgãos. And attacks O all humano é atacado organs. pela nicotina, o cigarro. Is attacked by the Estão nicotine. jogando ainda aqui mais cigarro, irmãos. They're still Obreiros. throwing cigarettes Continua up here. jogando, ainda estão jogando mais. Vão jogando. Continue throwing it. Continue Em nome throwing de it quem, away. igreja? In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Agora uma festa tão grande nos céus. And there's a great party in the Que heavens apenas now. essas milhares estão aceitando Jesus agora. Because these thousands are accepting Jesus Aqui, now. como aqueles milhões que aceitaram Jesus a larga And distância, also millions accepting Jesus by long principalmente no interior distance. das nossas igrejas. Especially inside Já of our jogaram churches. cigarro aí? Have you thrown your Pastores, manda o cigarettes? povo jogar cigarro. Tell them to throw their Eu garanto a cigarettes. libertação deles. Pode dizer que eu garanto em nome de Jesus. I guarantee their Que deliverance eles in vão the sentir name of nojo do Jesus. cigarro. And they will feel Porque era sickened by it. demônio que estava neles, como estava em mim, antes de eu aceitar a Jesus. Because it was a demon Estou inside jogando of mais them. aqui à minha esquerda, jogando mais cigarro. Vão jogando, irmão. Vão jogando que nós vamos destruindo. And they're still throwing their E quando cigarettes away. aceitamos Jesus, esse demônio que estava em nós, que dá prazer aos vícios, There's a demon that vai used to embora be nossa in you. vida. And he will leave Porque o your life. Espírito Santo desce sobre nós. Because the Holy Para que Spirit comes aceitamos upon Jesus. us when we E accept Deus Jesus. coloca um anjo And God puts an ao angel nosso redor para nos around guardar us to protect e us livrar dos and demônios. deliver us from Quem demons. compreendeu, grite amém. Whoever understood this, say amen. Irmãos, uma vez, só um minutinho, 30 segundos. Uma Just vez eu vi a one more luta minute. da revelação que Deus me deu. Once I saw this A fight luta de um anjo contra o demônio, contra o dragão, contra o Lucifer, o chefe dos demônios. in a revelation of an angel Que coisa struggling tremenda, against que Lucifer. rapidez tem os anjos de Deus. How fast O are they? diabo perde agilidade com o sangue de Jesus. The demons lose their Ele é power with the muito blood ágil, of mas Christ. perde agilidade com o sangue de Jesus. But he loses power E through o the anjo blood dava of cada Christ. espadada àquele demônio, And the que angel jogava beat ele him. para cima, ele caía e levantava outra vez. That beat the E vinha demon contra o around. anjo, até que o anjo venceu e ele saiu a toda disparado, Until when the correndo, e o angel anjo de Deus correndo atrás dele. Defeated É the aquilo demon que o in this salmista Davi revelation. pedia a Deus: Senhor, And the põe o teu anjo para David asked perseguir him, os demônios que estão contra put your mim. angels to chase away the demons that are against me. E os anjos saem correndo atrás do demônio, e o demônio arrebenta no inferno em nome de And Jesus. the angels chase away the A demons. vida do salvo é uma vida de mistério com Deus. The life of the saved is a mystery in God. Recebamos milhões que oraram conosco. Let us receive Como the crente millions who nossa prayed igreja, with Deus e us amor. inside of our E o churches. desafio está feito pelo Espírito Santo de Deus. The challenge is made by the Vamos Spirit of ouvir God. aqueles que passaram a congregar conosco. Let us hear those who De started outros to ministérios, congregate de with outras us igrejas. from other Se churches. Deus não curar você, If God doesn't você vai cure you, voltar para a tua igreja mundana, you can go back to your sem mundane Deus, church sem Jesus. without God and without Porque Deus só Jesus. está Because God onde há santificação. is only where there is sanctification. Onde é cheio de pecado, Deus não está ali, não. The world is full of sin and God is not there. É a Bíblia que nos ensina. It is the Bible that teaches Deus us. só está onde há santificação. God is only when there is E aqui sanctified. há santificação, não há? And there is sanctification here. Sim ou não? Yes or no? Todo
todos dando glória, 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 glória. Contempla, Senhor, esta nossa semana, orando, clamando, pedindo pelos novos convertidos, pelos irmãos deste ministério, passaram conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Perdoa o pecado, meus irmãos, meus irmãos, salva as suas almas, pelo seus nomes no livro da vida, liberta todo mundo do cigarro, liberta todo mundo dos vícios do cigarro, liberta todo mundo dos vícios da bebida alcoólica, liberta todo mundo dos jogos, liberta todo mundo de todo vício, meu Pai. Saia do mundo dos vícios, sai do mundo do pecado, sai do mundo do sexo ilícito, sai. Amen. Amen.